Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios do Paranhana Pod. Nós que estamos iniciando um trabalho e hoje nós recebemos a presença da Mônica Fátio, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Taquara, nossa vereadora aqui da região do Vale do Paranhana. Mônica, a ideia é nós criarmos um canal de comunicação do Partido dos Trabalhadores com a nossa militância, com a nossa comunidade, para que a gente possa abordar os temas que são importantes para a nossa região e também para que a gente possa colocar, vamos dizer assim, na vitrine as nossas lideranças regionais para conversar com a população aqui da nossa região do Vale do Paranhana. Paranhana pode ter deputado estadual, pode ter um deputado federal, pode ajudar a eleger o presidente Lula, pode também ajudar agora com a definição da Juliana, nossa pré-candidata a governadora do estado, pode também nos ajudar a eleger o Pimenta e a Manuela, nossos senadores. Quero te agradecer pela presença, seja muito bem-vinda. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Dari, é um prazer poder estar aqui. Quero saudar o Dilamar, que está aqui no comando, não quer aparecer, mas está aqui no comando das picapes. Agradecer demais aqui o espaço e parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Eu sempre digo que a comunicabilidade ela é essencial, né, para que a gente não só apresente os nossos projetos, o nosso trabalho, mas também que a gente possa estar dialogando com outras pessoas. Então, prazer poder estar aqui, agradeço demais a possibilidade e o convite. Lembrando que você que está aí no outro lado da telinha pode compartilhar a nossa live, pode também fazer o seu comentário, pode curtir, pode nos ajudar a divulgar esse trabalho que nós estamos iniciando. Quero também fazer um agradecimento ao Dilamar, que está junto conosco aí nesse projeto aí para a gente nos comunicar com toda a nossa região do Vale do Paranhana. Mônica, vamos direto ao assunto. Você é uma das lideranças mais expressivas que o Partido dos Trabalhadores tem aqui na região do Vale do Paranhana. Quero que tu fale um pouquinho da tua trajetória e também um pouquinho da tua pré-campanha. Tu é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Então, Dari, eu sou uma filha de agricultores, né, familiares, que lá na década de 80, em função do êxodo rural, tiveram que sair das suas terras, sair das suas propriedades, porque por lá não conseguiam mais sustentar os seus filhos, e que é algo muito recorrente aqui na nossa região, né? Principalmente Parobé, é uma cidade que se constituiu muito a partir desses elementos, né? Das pessoas que saíram das suas regiões, saíram, né, da área rural, vindo para a cidade, procurando uma nova e uma melhor oportunidade de vida, né, para sua família. Então, os meus pais saíram do município de Riozinho. Eu sou fruto da terra, né, fruto de Riozinho, quilômetro 50, interior do Riozinho. Só que na época o Riozinho não era emancipado, então eu nasci no Hospital de Rolante, né? E os meus pais vieram então para Taquara em 81, 82. E naquela época, um pouquinho depois disso, eu não conseguia compreender muito bem o porquê que, por vezes, né, tinha pessoas lá dentro da minha casa que não eram da convivência familiar. E por vezes eu tinha que dar o meu quarto, a minha cama, para aquelas pessoas dormirem, né? E aí depois eu fui entendendo que, na adolescência, que a história da minha família se repetiu, né, com várias outras famílias também. Só que a minha família teve a oportunidade de vir para a cidade, já com um terreno, uma casa, e tantas outras não tiveram essa possibilidade, né? Então elas vinham principalmente para a Igreja Católica, e ali buscavam refúgio, e aí o padre ajudava, né, essas famílias a ir para uma casa e para outra, né, até que elas conseguissem se constituir. Isso foi a minha infância. Os meus pais sempre foram muito engajados em associação de moradores, na coordenação de grupos por dentro da Igreja Católica. Então, acho que a minha trajetória militante de construção social se deu muito nesses espaços e muito olhando assim, né, para a atuação principalmente da minha família, que sempre pensou muito nessa construção coletiva, né, e sempre se jogou, né, nessa possibilidade.
E aí depois, na adolescência, estudando em escola pública, estudei no Colégio Dirceu Marílio Martins, ali no bairro Santa Terezinha, em Taquara. Eu também não conseguia compreender o porquê que nós tínhamos que escrever as nossas provas para poder responder ela, então a gente não tinha nem, naquela época, nem mimeógrafo. Se nós quiséssemos jogar vôlei ou jogar futebol, tínhamos que levar a bola de casa, porque a escola não tinha. E eu achava aquilo um tanto quanto injusto, não conseguia compreender muito bem, né? E aí eu fui me dar conta desta desigualdade brutal que existe realmente, né, no Brasil, quando eu fui estudar, né, com bolsa no Colégio Santa Terezinha para fazer magistério. E aí eu cheguei lá, tinha laboratório de informática, tinha laboratório de matemática, tinha biblioteca, uma série de elementos, né, para o fazer pedagógico que a escola pública não tinha. Uma estrutura completamente diferente. Completamente diferente. E ali eu entendi que eu precisava fazer uma outra construção, né? E aí eu estava na 8ª série, que na época era a 8ª série, tinha uns 14 anos. Aí foi ali que eu me filiei no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Fiz filiação interna, né, porque não pode se filiar antes, né, dos 16 anos, antes de ter o título de eleitor. Mas a minha família já militava no PT, né, já era algo que fazia parte do meu cotidiano desde bastante jovem, assim, bem pequena. Acho que a minha primeira lembrança, quem está nos acompanhando, que é de Taquara, vai lembrar. A minha primeira lembrança, assim, de reunião no diretório do PT de Taquara era quando o diretório era em cima, eu não sei se era bem em cima do CTG, o Fogão Gaúcho, era do lado. Era uma sala, então, assim, isso é lá na década de 80, muito tempo atrás, né? E aí eu me filiei e comecei a fazer formação, tanto, né, dentro do Grêmio Estudantil da escola, quanto também formação na juventude do PT. Inclusive, com o nosso próximo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Foi nessa época que eu conheci o Edgar, ali com os meus 14, 15 anos. Então, por isso que a gente brinca, né, que faz uns 30 anos que a gente se conhece. E aí começou a minha trajetória, assim, por dentro do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, formação com a juventude, e aí depois assumindo direções na executiva, né? Fui vice-presidenta estadual do PT no último período, fui presidente do PT de Taquara, fui vice-coordenadora da nossa regional Vale do Paranhana, e estou no meu segundo mandato de vereadora no município de Taquara. Foi longa, né? Essa minha... Isso que eu resumi. Com certeza. Eu dei uma resumida, boa, inclusive. Mônica, nós estamos participando aí Na verdade, todo mundo já está em pré-campanha, todos os partidos políticos, todos os pré-candidatos, todo mundo está se preparando. Já definido praticamente quem vão ser os candidatos à presidência da República, ao governo do Estado, ao Senado também praticamente definido. Sim. Quem vai ser candidato, e os deputados estaduais, pré-candidatos a deputados estaduais e pré-candidatos a deputados federais também buscando apoio nos 4 cantos do Estado para tentar a eleição. A nossa região é uma região que ela tem mais de 300 mil habitantes, e o Partido dos Trabalhadores ainda não teve um deputado estadual, nem um deputado federal, nem uma deputada, e tu tem colocado o teu nome à disposição dessa comunidade como pré-candidata a deputado estadual. Como é que estão as articulações, como você está fazendo para se fazer as construções agora nessa pré-campanha, e depois vai vir o trabalho de rua, que vai ser a campanha, né? Mas agora, nesse momento de pré-campanha, eu sei que tu tem rodado o estado todo conversando com as pessoas. Tenho, sim. Deixa só... gente, assim, a estrutura que os guris montaram aqui é maravilhosa. Tem várias câmeras aqui. Qual que eu olho, assim? Esta aqui. Tá, beleza, então, vou olhar para cá. É bem interessante, sim, essa tua colocação, Dari. Eu sempre acreditei muito no Vale do Paranhana. Sempre acreditei muito. Se tu me falasse, sei lá, há 12, 15 anos atrás, Mônica, gostaríamos que tu colocasse teu nome à disposição para concorrer, eu te diria não, para nada, entendeu? Nem para vereador, nem para nada. Porque nunca foi algo que
nunca foi esse lugar que eu me enxerguei, né? O lugar de um cargo eletivo, o lugar daquela pessoa que pede voto para si. A minha vida inteira eu fiz campanha, mas sempre por um outro projeto que não levasse o meu nome. E eu sempre me enxerguei mais e melhor nesse espaço do bastidor, pensando, coordenando, articulando, construindo. Só que chegou um momento que foi um momento de ataques severos ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que foi ali em 2012, 2013, que foi que eu entendi que eu, enquanto mulher, enquanto jovem naquela época, agora jovem mais tempo, tá? Mas jovem com mais conhecimento, inclusive. Jovem naquela época, servidora pública, professora, eu entendi que eu precisava fazer um debate com a comunidade, né, em Taquara. E foi um momento muito difícil de colocar o nome à disposição, principalmente em Taquara, que nunca tinha tido um vereador ou uma vereadora do PT. Não tinha tido. E naquele momento foi onde nós perdemos as nossas prefeituras, foi um momento onde nós perdemos nossos vereadores, grandes lideranças, importantes lideranças, porque o escândalo e a perseguição que fizeram ao PT naquele momento foi tão dura, tão drástica, que as pessoas deixaram de acreditar nesse projeto de trabalhador para trabalhador. E nós conseguimos eleger em Taquara. Por que eu faço essa contextualização para ti, Dari? Porque vai ao encontro da tua primeira colocação, né? De que nós estamos numa região que é pujante, que tem muitas pessoas que compreendem o cenário político atual que a gente vive, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas no mundo, e que nós precisamos de lideranças efetivas nos nossos lugares, que conheçam o nosso território, que conheçam a nossa gente, que façam a diferença nesse sentido. Eu fui vereadora no município de Taquara no momento que vários dos nossos amigos e companheiros e companheiras perderam seus mandatos, tendo mandatos excelentes, com trabalho prestado para a comunidade. E fui vereadora nesse período. No processo de reeleição, Dari, eu fui a vereadora mais votada da cidade. Mais votada. Entre todos os vereadores. Só que naquele momento a gente não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Faltou em torno de 60 votos, né, para o nosso processo de reeleição. Isso foi em 2020. Fiquei 4 anos afastada, né, do plenário, 4 anos afastada de cargos eletivos, na minha sala de aula, fazendo a minha construção com os meus alunos, como servidora pública, que é o meu lugar de fala, e concorri a deputada estadual naquele período sem ter mandato. E nesse cenário, Dari, eu fiz quase 15 mil votos. Então, eu acho que é importante a gente rememorar tudo isso para entender que é sim possível fazer essa construção de candidaturas, de pré-candidaturas que são potentes, né, e que compreendem esse território, que conhecem esse território, que sabem do que nossa gente precisa. Eu brinco, né, que se tu vai para uma cidade e tu consegue se locomover nela, andar de carro, sem se perder, sem usar o GPS, tu é uma pessoa que conhece aquele território. Felizmente, eu consigo me locomover pelo Vale do Paranhana sem precisar de GPS. Porque não só conheço as ruas, não só conheço os espaços, mas eu conheço a nossa gente também. E tenho andado, né, como tu falou, não só aqui pelo Vale do Paranhana, a gente tem, felizmente, pelo trabalho, por toda essa trajetória que eu te falei, né, pela memória que as pessoas têm, e nós temos apoio em várias regiões aí do estado do Rio Grande do Sul. Estivemos agora no último período em Juí, Panambi, Cruz Alta. Semana que vem nós vamos estar em Uruguaiana. Então, né, são territórios que nós temos trabalho executado, seja de formação de pessoas, né, seja na área habitacional, e também muitas lideranças que entendem que é um projeto importante, esse projeto que leva aí o meu nome. Mônica, quando se coloca o nome à disposição numa candidatura tão importante como uma candidatura a deputada estadual, se coloca as pautas a serem discutidas com a comunidade, a serem discutidas também com o Estado,
porque muitas vezes um deputado de uma determinada região, ele é de um determinado partido, o partido vai para um lado e o deputado vai para o outro. Vou te citar um exemplo, a questão dos pedágios, que vai atingir de forma direta a região do Vale do Paranhana, vai praticamente fechar a região do Vale do Paranhana. Os prejuízos econômicos são inimagináveis, e muitas vezes o deputado diz, olha, eu sou contra, mas foi lá olhar, o partido dele votou, todo mundo votou a favor para se instalar aqueles pedágios na região, prejudicando toda a comunidade. Então, eu imagino que você também tenha colocado essas pautas em debate, e uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão dos pedágios. Uhum. Não, com certeza, Dari. Eu penso que hoje, né, duas pautas que são extremamente importantes e que atravessam toda a comunidade do Vale do Paranhana são duas. Essa questão dos pedágios, né, que nós estamos aí, né, desde o início do ano passado denunciando, e que, enfim, eu, enquanto cidadã, enquanto representante da população, né, da minha cidade, mas também me sinto como uma representante do Vale do Paranhana, porque, enfim, sou a única vereadora do Vale do Paranhana, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e a questão da água, né, que as nossas cidades todas aqui, não só no Vale do Paranhana, mas o estado todo do Rio Grande do Sul, que é coberto pela Igea Corsã, está com um problema severo, né, no abastecimento da água, que possivelmente depois a gente vai conversar. Mas então são dois temas que eles atravessam todas as pessoas. Eles não são temas setoriais, né, de um grupo ou de outro. Pedágio vai atingir todas as pessoas, e eu acho que isso é bem importante para quem está nos acompanhando, que entenda, eu não tenho carro, então eu não estou nem um pouco preocupado com pedágio, mas sim, você deve se preocupar com o pedágio, porque o abastecimento, por exemplo, de alimentos acontece pelas rodovias gaúchas, não só aqui no Vale do Paranhana, mas todas as rodovias gaúchas. Essas rodovias gaúchas pedagiadas que vão trazer o alimento para a tua casa, vai acabar custando mais caro para ti. Por quê? Porque o fornecedor vai ter que pagar mais pedágio e ele não vai arcar com esse prejuízo sozinho, ele vai repassar esse prejuízo ao produto final, que é o produto que está na tua mesa. Então, vai atingir todo mundo, vai atingir quem tem carro, quem não tem, vai atingir homens e mulheres, vai atingir estudantes, porque nós estamos numa região que muitos dos nossos estudantes se deslocam para a Fevale, se deslocam para Unicinos, e nós fizemos um cálculo, Dari, que a saída, se todas as praças de pedágio forem instaladas, principalmente no entorno de Taquara. Por que eu falo no entorno de Taquara? Porque Taquara vai ser extremamente sitiada, porque ela vai ser rodeada de pedágios. Saindo de Taquara para ir para Novo Hamburgo, R$45 a ida e R$45 a volta. Se todos os postos de pedágio forem instalados da forma que está no projeto do governador Eduardo Leite. Mas aqui eu também acho que a gente tem que chamar a atenção de uma situação bem específica. Nós estamos falando aqui no Vale do Paranhana de 26 novos postos de pedágio. E aí tem alguns deputados e deputadas que vêm falando o seguinte: eu sou contra o pedágio, sou contra os pedágios, né? Eu vou fazer todo esforço para que os pedágios não ocorram. Mas nós temos que levar em consideração que pode ser que o governador tenha que instalar um ou outro, porque aquela via, aquela rodovia, ela está muito sucateada. E aí mora o problema, né? Porque, eu fui o parlamentar que defendi que não vai ter pedágio, mas vai ter 2 novos postos de pedágio. Nós, Dari, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, defendemos que rodovias pedagiadas é mais custo para a população gaúcha. E o nosso governador Tarso Genro, que foi o governador do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, mostrou que dá para ter rodovias seguras, que dá para ter rodovias seguras e bem cuidadas, sem pedagiamento. Inclusive, ele tirou postos de pedágio das rodovias quando ele foi governador, né? Então, nós temos estratégias que podem cuidar das nossas rodovias muito melhores do que passar para iniciativa privada. E ainda mais querendo usar o fundo de reconstrução que o governo federal mandou para o estado do Rio Grande do Sul para construir diques, para construir barragens, para construir casas,
para as pessoas que passaram pela enchente 1, 2, 3 vezes, perderam tudo. E nós estamos vendo, pelos indicadores meteorológicos e pelos cientistas, que nós vamos ter um grande El Niño no próximo período, muito maior do que foi, né, em maio do ano passado. Então, e o governador não fez uma ação de cuidado e proteção com as pessoas a partir deste fundo que foi enviado pelo governo federal, que está na casa de bilhões para cuidado da nossa gente. Eu acho que nessa questão dos pedágios tem algumas aberrações que não tem como a população, não tem como as lideranças políticas concordarem. Primeiro, que vai inviabilizar economicamente a região do Vale do Paranhana. Imagino vocês, vai ficar cercada por pedágios, ninguém entra, ninguém sai, e não é um valorzinho de 3,25 como a gente paga lá em Novo Hamburgo, é um valor, um montante bem considerável. Uma pessoa que vai sair aqui de Taquara pela 239 a Novo Hamburgo, a ida e a volta vai custar R$30. Imagino vocês, um estudante, um trabalhador que vai fazer esse trajeto todos os dias, lá no final do ano, vai ter um custo de mais de R$7.000 durante o ano. Isso é um absurdo. Um outro absurdo que eu acho que acontece, no tempo do governador Olívio Dutra, foi feito a 474 aqui próximo. Logo depois, acho que se não me engano, no mandato do Rigoto, eles colocaram um pedágio. Quanto aquela concessionária de pedágio gastou naquela rodovia? Praticamente nada até hoje. Só recolheu o dinheiro porque a rodovia era nova, estava pronta. O máximo que eles fizeram foi colocar uma pequena pintura na rodovia e nada mais do que isso. Então, essas situações são aberrações. E esse 1 bilhão e 500 milhões de reais que ele pretende tirar do FUNRICS, que é um fundo que foi criado pelo governo federal, foi mantido pelo governo federal, recursos que vieram lá do governo do presidente Lula para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, colocar na mão da iniciativa privada, com a promessa de algumas obras que a gente sabe que isso vai se estender, sabe-se Deus lá quando, por quantos anos. Uma outra pauta, não menos importante, não menos polêmica, na minha visão, até nem deveria ser polêmica, é a questão da água. Lá na Câmara de Vereadores de Parobé, a gente fez moções, a gente fez audiência pública, a gente falou muito sobre esse assunto, mas infelizmente foi privatizada a Corsã, e agora o resultado é devastador para as comunidades e também para a nossa comunidade aqui da região do Vale do Paranhana. Quero que tu fale um pouquinho a respeito dessa questão da água aí, que é muito preocupante. Tanto a questão da água quanto a questão das rodovias, elas dialogam profundamente. Tu bem disse, né, que o governo Rigoto, quando fez a privatização de rodovias, fez a privatização de rodovias em excelente estado de manutenção. Nenhuma empresa privada vai querer comprar algo que não dê lucro, né? Bom, ninguém rasga dinheiro, ainda mais multinacionais, que é o caso do que a gente está falando aqui. Então, nem as rodovias gaúchas vão ser compradas, né, pela iniciativa privada se estiverem num estado de sucateamento que não dê, né, condição de que eles lucrem, e muito menos a Corsã ou a própria CE foi vendida, né, dizendo que não está dando lucro, não está dando certo, precisamos, né, comprar essa empresa para poder ressignificá-la. A falácia aqui, constituída pelos governos que são vendilhões, né, porque não tem outro nome para dar para essas pessoas que infelizmente ocuparam os espaços de poder e tomada de decisão, é do quanto pior, melhor. Então, foi dito que a CE estava muito ruim, que não fornecia um serviço de qualidade, e o que nós estamos vendo, eu estava no litoral ano passado, e eu via famílias chorando, porque estavam com toda a sua produção de peixe, ou a sua colheita, que eu estava ali na região de Trasforquilhas, Itati, que tem muito açaí, né? A sua colheita da polpa do açaí dentro das câmeras frias, e simplesmente faltava luz e eles não conseguiam falar, né, com nenhum atendente da RGE para que pudesse ter alguma explicação de quando viria a luz, né? E alguns deles, inclusive, acabavam perdendo a sua produção. O que nós estamos vendo hoje com a IGEA, e eu acho que aqui é bastante importante a gente deixar claro, Corsã não existe mais. Sim. Não existe mais Corsã. A Corsã era uma companhia
pública estadual. O que nós temos hoje é uma empresa privada que comprou a preço, né, de banana, literalmente, né, uma empresa que era uma empresa potente, com servidores públicos que eram conhecedores do seu fazer, e para que tenha mais lucro, esses servidores públicos que tinham um salário digno foram convidados a se retirar dessa empresa, né, com um plano de demissões voluntárias, um nome muito bonito, né, mas é um nome que tira a possibilidade do trabalhador e trabalhadora que fez concurso público permanecer na empresa, e vem contratando pessoas que, infelizmente, na sua grande maioria, não têm a formação suficiente para estar à frente dessas empresas. Então, por exemplo, na RGE, nós ficamos sabendo de várias situações de funcionários que tomaram descargas elétricas, alguns, inclusive, tendo que ir para o hospital, ir para a UTI. E o que nós estamos vendo aqui na nossa região e no estado é exatamente isso. São pessoas, e eu estava conversando, inclusive, com o Jorge, né, nosso querido companheiro que foi diretor da Corsã na sua época aqui na nossa região, dizendo que na época que era a Corsã estatal, né, do estado, para que um servidor começasse a operar as estações de tratamento, eles passavam 6 meses em formação. 6 meses tendo aula sobre os produtos químicos, sobre a manutenção das estações de tratamento, sobre a qualidade da água. E hoje nós sabemos que isso não acontece. Tanto é que nós estamos abrindo as nossas torneiras aqui no Vale do Paranhana e em vários lugares aqui do estado do Rio Grande do Sul, ou não sai água, ou sai água com cheiro, com gosto e com cor. Todo mundo que estudou, que foi até a 4ª série, sabe que a água ela tem que ser incolor, inodora, né? Então, assim, não tem como nós acreditarmos, né, no que alguns representantes da Corsã têm dito. Não tem problema que essa água ela está com coloração esbranquiçada ou está com coloração amarela, né? Ela é potável. Te pergunto, Dari, agora, assim, sinceramente, tu vai lá no mercado, tá? Tu vai comprar uma água mineral para tua família. Se tu chegar lá no mercado e tiver um galão com uma água mineral amarelada ou esbranquiçada, tu vai comprar? Claro que não, né? Sem dúvida nenhuma. Por que que nós, cidadãos e cidadãs do estado do Rio Grande do Sul, temos que comprar uma água que, quando nós olhamos para ela, nós não sentimos que ela é uma água potável? E até hoje nós não temos resposta do que efetivamente aconteceu nas estações de tratamento aqui no Vale do Paranhana. Taquara, a GESAN, que é a empresa reguladora, a agência reguladora da água aqui na região, constatou 432 operações não viáveis, inseguras, inclusive com produtos químicos vencidos, com reservatórios não bem limpos. Então, é disso que se trata, né? É um serviço que, pela Constituição, é uma garantia de direitos da população, que não está sendo servido à população a contento, né, e da forma que a população necessita. Eu abri já dois protocolos no Ministério Público em função disso tudo, um solicitando a suspensão da tarifa da Corsã, da IGEA, né, no município de Taquara, para a população que teve perda, né, nesse período, porque o que eu digo de perda? Foram 2 semanas que as pessoas ou tiveram que comprar água mineral no mercado, ou tiveram que comprar água ou pagar água de poço artesiano dos seus vizinhos, né? Então, foram semanas que não teve a prestação do serviço. E também um outro projeto que eu estou apresentando como indicação é a municipalização do sistema de água e esgoto lá no município de Taquara, porque a estação de tratamento lá do município é municipal, é do município. Então, eu estou solicitando né, indicando que o executivo proceda, né, nessa avaliação, como é em Porto Alegre, como é em Voti, como é em Novo Hamburgo, e municipalize esse serviço, faça a sua gestão, porque desta forma a gente consegue fiscalizar de uma melhor maneira e com certeza o serviço vai ser para a população. E nós sabemos, para encerrar, porque eu estou me estendendo nesse tema, nós sabemos que dá lucro, né, dá lucro. E não é na casa de
1.000, 2.000, 3.000, é na casa de milhões o lucro que a EGEA tem em cada município com a prestação desse serviço. E ainda tem a questão do tratamento de esgoto, que tem que ser muito bem discutida, né? Porque a gente sabe que vai vir junto nesse pacote, inclusive com a continha para todos pagarem. E uma outra preocupação que eu tenho, Mônica, e que a gente sempre tem falado quando eu tenho oportunidade, é a questão dos rios, os rios da nossa região. Porque o que a EGEA faz? Ela pega, faz a captação da água, faz o tratamento e a distribuição. E quem vai fazer a preservação dos rios? Hoje eu não vejo nenhum projeto, não vejo nenhuma iniciativa de nenhum dos municípios da região aqui para proteger os rios. E esse manancial aí, lá vai chegar um ponto que não vai ter mais como fazer a captação da água. Então, tem que se rediscutir essa questão. E também tem 6 bilhões e 500 milhões de reais que o governo federal mandou para o Rio Grande do Sul, que ainda não foi gasto, não foi apresentado projetos, que é para fazer o desassoreamento dos rios, para fazer a proteção das cidades aí que o governo do estado tem deixado a desejar nesse assunto. Mas falando das pautas, Mônica, não tem como não se falar com a professora e não falar da educação, né? Uma das pautas bem importantes, e aí vem a questão do governo federal, porque eu lembro, e eu não vejo ninguém falar sobre isso, o Bolsonaro tentou acabar com o Fundeb, num estalo de lucidez do Congresso Nacional que não deixou. Quero que tu fale um pouquinho a respeito da educação e quero que tu fale um pouquinho também a respeito dessa questão do Fundeb, que, querendo ou não, é uma questão ideológica, porque a direita vem aí e tenta, de alguma maneira, tirar esses recursos aí dos municípios, que é o que mantém a educação básica. Sim, bem importante, assim. O Fundeb é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Então, o Fundeb ele serve tanto para estrutura, né, das escolas, estrutura física da escola, quanto para comprar material didático, material paradidático e também no pagamento do salário dos professores. Em torno de 70% do valor do salário dos professores, 70% a 85%, é pago pelo Fundo Nacional, né, da Educação Básica, o Fundeb. Então, é um fundo extremamente necessário que já foi criado exatamente para que a educação pública ela seja de qualidade e ela não seja privatizada. Então, quando ele foi criado, ele já foi criado com esse intuito. Parte do orçamento nacional precisa ir para esse fundo para manter a educação pública de qualidade e próxima da casa das pessoas, que isso é muito importante. Sem sombra de dúvida, o governo Lula foi o governo que mais fez pela educação. Temos muito que avançar? Temos. Mas eu lembro que quando o governo Lula assumiu em 2003, nós não falávamos, por exemplo, de educação inclusiva. Algumas pessoas já tratavam do tema, mas era algo assim muito, muito, muito distante da realidade das pessoas. E aqui quem está me acompanhando, e vocês que estão aqui no estúdio, vão lembrar, eu não tive nem um colega de inclusão quando eu estudei. Não tive um cadeirante, não tive um cego, não tive uma pessoa surda, não tive um autista, não tive. Né? Por quê? Porque as pessoas que existiam de uma forma diferente na sociedade, que não era aquela forma aceita pelo coletivo da sociedade, eram isoladas, inclusive pela própria família, eram deixados em casa, às vezes, inclusive, trancados em cômodos da casa, que mesmo quando a visita chegasse, não tinha acesso a essas pessoas. E no que se refere à educação, existiam e existem até hoje, fazem o seu papel, que é de fundamental importância, tá? Que é as escolas especiais. Então, as crianças e adolescentes que tinham alguma deficiência, ou que, de alguma forma, existiam dentro daquilo que a sociedade entendia que não era normal, né, dentro dessa normalidade que a sociedade tenta impor a todo momento a todos nós, iam para esse espaço e não estavam na escola regular. Em 2003, quando o Lula assume, se começa a pensar nessa estratégia de uma educação, sim, especial para alunos com deficiência, com diagnóstico, mas na perspectiva da inclusão. Então, começamos a pensar na educação inclusiva na perspectiva especial. E aí, esses alunos começam
a ir para dentro das escolas regulares. Eu lembro que naquela época teve todo um movimento de famílias e das escolas especiais dizendo, vão acabar com as escolas especiais. Não, é preferencialmente na escola regular, sendo que a escola regular não pode negar a vaga. E aí eu lembro que as pessoas diziam assim, mas como vai ser? Porque eu não aprendi na faculdade a ensinar aluno com deficiência intelectual. E aí eu sempre dizia, a mãe também não aprendeu, né, a ser mãe. Ela aprende a ser mãe a partir do momento que nasce o filho. Tu aprende a ser pai na medida que o teu filho nasce, né? E assim a gente vai aprendendo, né? Então nós vamos aprender as diferentes formas de ensinar e de aprender. E aí começou, né, toda essa política que aí se constituiu as salas de atendimento educacional especializado. Logo depois vieram os recursos para essas salas. Logo depois começou um debate muito interessante, muito profundo, da ampliação dos institutos federais. Quando o Lula assumiu o Brasil, né, a presidência do Brasil em 2003, nós tínhamos em torno de não vou lembrar assim com precisão, mas em torno de 100 e poucos institutos federais. Nós estamos fechando agora na casa de mais de 800 institutos federais. Inclusive aqui na nossa região, eu tive a honra de ser convidada para fazer a aula inaugural do Instituto Federal Campus Gramado. Nós estamos na luta, né, para a constituição do campus Instituto Federal Torres. Nós temos o Instituto Federal Campus Rolante aqui, Dari, que não era algo que estava no projeto do governo federal, foi de mobilização, né, e aqui a gente tem que saudar muito o nosso sempre prefeito Cláudio Silva, que foi uma das pessoas que foi o grande articulador para que o Instituto Federal Campus Rolante fosse realidade. E o Cláudio, quando fala disso hoje, né, com o Arthur sendo aluno do campus, ele fica muito emocionado, né, porque há 15 anos atrás o Arthur não existia, e ele já fez essa luta não pensando nos seus filhos, né, como todos nós fizemos, pensando nos filhos da classe trabalhadora que iam ter possibilidade de ingressar num instituto federal. E nós sabemos, né, a qualidade, a potência que é esses espaços. E depois, né, Dari, a universalização do acesso ao ensino superior. Eu fui uma das primeiras da minha família a ingressar na faculdade, a ter nível superior. Eu me formei em 2007. Me formei em 2007. Então, assim, eu não tive acesso às políticas de ampliação de acesso, universalização de acesso ao ensino superior do governo Lula. E eu lembro que eu fiz filosofia na Unicinos e eu era professora concursada já em Igrejinha e professora concursada aqui em Taquara. Meu salário todo de professora de Igrejinha e de Taquara ia para a Unicinos. Ia para pagar a mensalidade da Unicinos, para pagar o transporte. Naquela época, a gente usava xerox, né? Então, era calhamaços de xerox que a gente tinha que fazer, né? Porque não tinha internet da forma que tem hoje, né? Livros da forma que tem hoje, né? Então, eu lembro que o meu salário todo ia para a Unicinos. E se eu não morasse com o pai e com a mãe, eles não provessem outras coisas, como alimentação, vestimento, eu não teria a possibilidade de ter feito a faculdade. E hoje nós sabemos que os filhos da classe trabalhadora têm essa possibilidade. Eu fui professora há 13 anos no CIEP, no bairro Empresa. E hoje, 13 anos eu iniciei lá no CIEP em 2001, então eu iniciei antes, né, dos governos do presidente Lula. E depois acho que a gente vai falar da questão da fome e tudo mais, e eu vou contar uma história aqui para vocês que me marca muito profundamente. Mas falando nessa questão da educação, famílias inteiras dos meus alunos que nunca fizeram o ensino médio. E eu tenho alunos hoje, que foram alunos daquela época, que estavam lá na educação infantil 3, 4 anos, que hoje são advogados, que hoje são professores, que hoje são farmacêuticos, que hoje são enfermeiros, né, que tiveram a possibilidade de avançar nos estudos pelo fato de ter o acesso. Porque uma coisa que tem alguns políticos que eu fico doida quando falam é que dizem assim, não deixa teu filho ir para a universidade. Mas pergunta para eles se o filho deles não está na universidade. Né? Então, filho de trabalhador não deixa ir para a universidade, mas o meu filho vai para a universidade. E, inclusive, filhos de alguns políticos que dizem que não deixam seus filhos ir para a faculdade, fazem faculdade fora do país. Né? Então, por quê? Porque tem recurso.
E por que alguns políticos dizem, né, não deixe o seu filho fazer faculdade, porque vai acabar com o teu filho, vai acabar com a tua família, porque ele vai aprender coisas que não são coisas de gente do bem. Porque eles sabem que a partir do momento que o filho do trabalhador ingressar na universidade, ele vai ter outras perspectivas. E aqui eu quero sugerir um filme que fala muito a respeito disso. A Que Horas Ela Volta? Né? É um filme que quem não assistiu, assista, porque é um filme que trata exatamente disso. Uma empregada doméstica que saiu da Bahia para poder dar uma condição melhor para sua filha, deixou a sua filha na casa da sua avó, da sua mãe, né, na casa da avó, e essa filha, e ela, né, morava na casa dos patrões, que eu não lembro se era no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas era em uma dessas duas cidades, e mandava dinheiro, né, para a filha estudar, porque ela entendia que a filha ia ter uma vida melhor do que a dela se pudesse acessar a educação que ela não teve a oportunidade de acessar. E essa menina estuda e vai para a casa dos patrões para ficar com a mãe um tempo, porque ela ia fazer o vestibular. E aí os patrões super deixaram, acharam, não, tudo certo, ai, traga sua filha, tu é da família, tua filha é da família também, olha quanto tempo que tu tá aqui conosco, né? E o que acontece? O filho, né, desta família, dos patrões, fez cursinho, estudou em escola particular, fez cursinho e não conseguiu passar na escola pública, na faculdade pública. E a menina conseguiu passar. A partir do momento que a menina passou, eles começaram a dizer, ela que tirou a vaga do meu filho porque tem as cotas, por isso que ela conseguiu entrar. Então é um filme, gente, que é maravilhoso para fazer o desenho exatamente dessa estrutura que o governo, a partir dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, construíram de educação aqui no Brasil. E a última grande ação, né? Eu já estou me estendendo, falo demais, né, Dari? Mas é que tu faz perguntas, não, né? Não, mas é que não adianta a gente estar aqui, porque a gente precisa esmiuçar os temas, né? E aí, uma das grandes e últimas ações, né, e que não vai ser a última com certeza, porque tem muitas outras coisas para fazer no que se refere à educação, mas que o Lula enxergou, e assim, eu fico impressionada com a potência, né, que esse homem tem de poder enxergar as mazelas do povo brasileiro e fazer políticas públicas e fazer leis que vão ao encontro das reais necessidades das pessoas. Não é à toa que ele é esse estadista imensamente respeitado no mundo todo, que vai fazer falas em qualquer lugar do mundo e é aplaudido em pé. A última fala dele foi maravilhosa, né? Mas a última assim, ação que ele fez, ele percebeu que principalmente nas escolas de ensino médio públicas que eram noturnas, havia muita evasão dos alunos. Eles começavam o primeiro ano do ensino médio e não terminavam o ensino médio. E aí ele começou a pensar, né, o porquê que esses alunos evadiam, né? Por que não se completava o ensino médio? Por que tinha uma evasão tão grande a nível de Brasil do ensino médio? E aí ele percebeu que esses alunos chegavam numa determinada idade, eles paravam de estudar para poder complementar a renda familiar. Então, eles não voltavam para os bancos escolares. E aí ele fez um projeto maravilhoso que se chama Pé de Meia, que é a garantia, né, que esses alunos, que essas famílias têm de terminar o ensino médio, e aí fica uma poupancinha, inclusive, guardadinha até o final ali do terceiro ou do quarto ano do ensino médio, dependendo da instituição, para que ele possa cobrir os seus estudos, parte dos seus estudos, início dos seus estudos na universidade. Então é maravilhoso, né? É pensar a educação nessa perspectiva de cuidado, de proteção, mas também de emancipação. E no que se refere à primeira infância, a constituição e ampliação, primeiro para o pró-infância, eu acho que aqui em Parobé tem duas, né, se não me engano, pró-infâncias, né, que são aquelas escolas do governo federal, que o governo federal já trazia a estrutura toda pronta, né, a arquitetura toda pronta, e instalava, né, nos municípios, e depois com a presidenta Dilma, o Brasil Carinhoso, né, que é também um programa maravilhoso que é da permanência das crianças na escola de educação infantil, para poder dar possibilidade para as mães que hoje, né, a gente sabe que mulheres chefes de família são mais de 50% da população, tem a garantia de poder trabalhar, né, tranquila, para poder prover o sustento, né, da sua família, sabendo que as suas crianças, os seus bebês estão em lugares seguros. A gente falou bastante, ainda vai falar bastante ainda. Nós temos
alguns temas que nós não podemos fugir. A questão da fome, da miséria, saímos pela segunda vez no mapa da fome. Temos a questão da violência contra a mulher, que é pauta, infelizmente, é manchete de jornal quase que todas as semanas, às vezes mais de uma vez durante a semana aqui no estado do Rio Grande do Sul e todo o país. E nós temos a questão da escala 6x1, que deu uma avançada agora no Congresso Nacional, que não tem como nós não abordarmos esses assuntos. Mas eu quero fazer um desafio para a nossa militância do Partido dos Trabalhadores, para aquelas pessoas que são simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, para todos aqueles que acreditam num futuro melhor. Nós temos um grande desafio, que é colocar as nossas lideranças em evidência. E a rede social, ela é fundamental para isso, para que as pessoas tenham noção. Essa semana, Mônica, eu tive a verdadeira noção de onde pode chegar as redes sociais. Eu fiz um vídeo fazendo uma comparação do governo do presidente Lula com o ex-presidente Bolsonaro e chegou a 390 mil visualizações. Pessoas do Brasil inteiro mandando mensagem no Messenger dizendo, aqui na minha cidade acontece exatamente como tu falou aqui no vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque essa nossa intervenção aqui na rede social, ela é bastante longa, mas depois vai ser feitos cortes por temas. E o desafio nosso, independente de quem seja o teu candidato a deputado estadual, a tua candidata a deputado estadual, independente de quem você vai apoiar na eleição, vamos compartilhar esses conteúdos, vamos fazer com que a rede social coloque em evidência as nossas lideranças. Esse é o nosso grande desafio. E também a gente tem a missão de fortalecer os diretórios municipais aqui da nossa região e com certeza a gente vai fazer isso. Mas, Mônica, conforme eu já falei aqui, a violência contra a mulher, ela é manchete em todos os jornais e, infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul já está chegando, se já não chegou, está chegando muito próximo a 30 feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. A educação é uma ferramenta, talvez a mais poderosa de todas, contra a violência. E as políticas públicas também precisam vir também no mesmo encontro. Quero que tu fale a respeito desse tema, porque eu sei que tu tem falado muito sobre isso nas redes sociais, em todos os teus espaços de fala, também na Câmara de Vereadores aqui de Taquara. Quero que tu aborde esse tema tão delicado nesse momento para nós. Bem importante, assim. E tu sabe, Dari, que quando eu elegi vereadora a primeira vez, não era uma pauta minha. A questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, a minha pauta era criança, adolescente, educação, pessoa com deficiência. E, claro, outros temas, assim. E quando eu elegi, eu lembro que teve uma operação aqui em Taquara da Polícia Federal que prendeu alguns pedófilos, principalmente no interior de Taquara. E aí eu comecei a tratar deste tema pela infância, pelas crianças e pelas meninas. Tanto é que eu sou autora de uma lei no município de Taquara, que é uma lei de prevenção à situação de violência contra as meninas, que se chama Programa Meninas Cidadãs, que é um programa que realmente salva vidas, assim, acontece no contraturno da escola, com um grupo de psicólogas, as escolas é que indicam as meninas que são participantes, né, desse programa, meninas que já vêm de lares que têm alguma configuração de violência doméstica ou de vulnerabilidade, meninas que estão se autolesionando, meninas que já estão em relacionamentos tóxicos e invasivos, para que essas meninas, no decorrer da sua trajetória, não virem estatística. A menina que foi assassinada aqui, né, em Parobé, há 2 semanas atrás, que foi o 27º feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. E eu digo menina, Dari, porque ela tinha 20 anos. Eu tenho 44, vou fazer 45 esse ano, podia ser minha filha. Então essa menina que era cheia de sonhos, cheia de possibilidades de construção, não está mais aqui. Não está mais entre nós. Né? A mulher que foi agora assassinada, também super jovem, assassinada em Sapucaia, na frente dos filhos. Né? Então, a violência contra as mulheres é uma violência brutal contra a sociedade. Porque nós estamos falando de mulheres que são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. E aqui é bem importante dizer que grande parte das mulheres que são vítimas de feminicídio foi porque elas disseram não. Aí algumas pessoas ficam assim, mas como assim? Porque elas disseram não. Porque elas demoram, em média, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas demoram, em média, 10 anos para fazer a denúncia. 10 anos para romper o ciclo.
Então, enquanto elas estão no ciclo de violência, que elas estão dizendo, sim, eu permaneço aqui nesta casa, sim, eu permaneço aqui nesta cama contigo, sim, eu permaneço aqui nessa família, dessa forma que ela está sendo constituída, sim, eu te perdoo, ela não é assassinada. Ela é assassinada quando ela diz, não, basta, não quero mais. Aí sim, ela perde a sua vida. Então, nós estamos falando de um crime que ele vai constituindo gerações, porque ele vai sendo realizado dentro do lar desde o primeiro momento. E o feminicídio, ele é sim o mais brutal, o mais perverso crime contra as mulheres, mas essa mulher que foi vítima do feminicídio, na sua grande maioria, ela foi vítima de todas as outras violências que ela poderia ser. Patrimonial, financeira, né? Patrimonial, financeira, moral, psicológica, né? A moral tu não presta, tu tem amante, né? A psicológica tu é feia, se tu terminar comigo, mas ninguém vai te querer, né? E a violência física, que ela é esse penúltimo estágio da violência doméstica, que é as marcas que aparecem no rosto e é quando a sociedade consegue enxergar, que é o olho roxo, que é o nariz quebrado, que é a pessoa sendo escalpelada, são os arranhões, são as facadas, né? E que muitas vezes as mulheres, inclusive, dizem que se acidentaram. Por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo. Então, o que eu posso dizer para quem nos acompanha aqui e que tem uma situação de violência na sua família e que não é a pessoa que sofre a violência? Primeiro eu vou falar para quem presencia essa violência, é sabedor dessa violência, sabedora. Não julgue, se coloque ao lado, diga que você está ali, diga que tem possibilidades, né, que a gente pode avançar na construção de uma vida com mais dignidade, uma vida mais segura e mais feliz. Se coloque ao lado dessa mulher e ajude ela a sair, né, desse relacionamento sem julgamento. Você, mulher que está nos assistindo e que é vítima de violência, procure ajuda. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Não é porque tu não sabe cozinhar, não é porque dizem que tu não é uma boa mãe. Não, isso tudo é para cada vez mais te fragmentar, te deixar enfraquecida para que tu não tome a atitude que tu precisa tomar, que é sair de um relacionamento abusivo, tóxico e violento. Nenhuma mulher merece estar nesse lugar. Então, pode procurar o meu mandato, pode procurar o PT aqui de Parobé, procure meios e pessoas que podem te ajudar a sair dessa condição. Mas também, Darito, falou das políticas públicas. Eu citei uma das minhas, né? Uma das minhas leis que se tornou uma política pública no município de Taquara. Teve um levantamento que foi feito por todas as deputadas federais. No ano passado nós tivemos aquele momento que nós chamamos de Páscoa Sangrenta, que foi aquele feriadão de Páscoa que 10 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então as nossas deputadas federais, todas elas, né, de todos os partidos, montaram uma comissão, que é a Comissão Externa da Câmara Federal de Combate ao Feminicídio. A relatora é a deputada Maria do Rosário. No ano de 2025, as deputadas fizeram audiências públicas em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, fazendo a cartografia das formas de violência e dos equipamentos de combate à violência e de prevenção à situação de violência contra as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Na nossa região, a audiência pública foi feita no município de São Francisco. Eu lá estava. O que se constatou a partir desse relatório que a deputada Maria do Rosário apresentou este ano, no primeiro momento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no segundo momento, inclusive, numa audiência pública regional aqui no município de Taquara. E aí está a grande questão. 70% do território gaúcho não tem nenhum equipamento de proteção às mulheres. Não tem CRM, não tem Delegacia da Mulher, não tem a Casa da Mulher Brasileira, não tem um equipamento de proteção às mulheres, não tem um lugar que as mulheres possam ir buscar ajuda. Se não tem esse lugar, como é que a mulher vai conseguir sair da situação de violência? Então, hoje, Dari, o que nós estamos falando é o seguinte, e depois eu vou fazer uma analogia para quem está nos acompanhando poder entender exatamente do que eu estou falando. Não existe política pública sem orçamento. Não existe.
Então, nós hoje, do Movimento de Mulheres, estamos falando para o governo federal, estamos falando para o governo estadual, estamos falando para os governos municipais que nós, mulheres, queremos estar no orçamento. Nós, mulheres, devemos estar no orçamento. Só se combate a violência de gênero, só se combate a violência doméstica com política pública e com equipamentos e instrumentos que possam dar condição, né, de cuidado e proteção a essas mulheres. Isso se faz com dinheiro. Então tem muita gente que diz o seguinte: nós temos que ampliar a segurança. Nós temos que botar mais policiais nas ruas. Nós temos que dar prisão perpétua ou pena de morte para agressor de mulheres, né? Todo mundo ouve falar isso, tu já ouviu falar, né? Vou fazer uma analogia breve aqui para que vocês entendam. Nós temos uma lei, que não sou eu que estou dizendo, não é o governo brasileiro que está dizendo. E são os indicadores internacionais que falam que a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis de proteção à mulher do mundo, porque ela não é uma lei que aplica só sanção, ela é uma lei que também é pedagógica, que trabalha na perspectiva da prevenção, né? Então não é uma lei que ela só pune, ela é uma lei que educa também. Dito isso, as pessoas dizem, mas não adianta ter Maria da Penha porque as mulheres seguem morrendo. Então eu vou fazer analogia aqui para que vocês compreendam exatamente do que eu estou falando, e todo mundo vai conseguir entender. Pensem vocês que aqui no município de Parobé, que é onde nós estamos fazendo esse podcast, em cada esquina tivesse uma escola. Uma escola linda, uma estrutura bem montada, bem pintada, com salas amplas, com equipamento imobiliário maravilhoso. Os alunos chegam nessa escola, entram para dentro da sala de aula e se sentam. E ali permanecem. O que está faltando nessa escola? Professor, professora. Então é como se a escola fosse a Lei Maria da Penha, ou fosse aquilo que as pessoas dizem que tem que botar um policial em cada esquina que vai dar tudo certo. Só que falta alguma coisa. Falta o professor. E o professor é o orçamento, é o recurso, é o dinheiro. Tu pode ter a grande estrutura, mas se tu não tem política pública efetiva com recurso, com dinheiro, ela não se concretiza. Ela não funciona. Então, hoje, a nossa grande questão é essa. Nós precisamos, né, que a mulher entre no orçamento do Estado brasileiro, mas do Estado do Rio Grande do Sul também, que aí sim a gente vai garantir a proteção das mulheres. Esse é um tema, Mônica, que nós poderíamos conversar durante muito tempo, porque realmente o que tem acontecido... a gente tem as notícias aqui do Estado do Rio Grande do Sul, mas tem acontecido em todo o país. É algo aterrorizante e é preciso que todas as famílias se preocupem muito com isso, que todos os municípios, que todos os gestores públicos se coloquem à disposição das famílias para que a gente possa, pelo menos, amenizar ou diminuir esses índices que são alarmantes. Mas... Deixa eu só complementar uma questão assim, que eu acho que é bastante importante, assim, porque nós temos bastante jovens que possivelmente ou estão acompanhando ou vão acompanhar depois esse podcast. Eu vi um vídeo no TikTok essa semana de um homem, em torno de uns 40, 50 anos, falando que a mãe dele ligou para ele, uma senhora de quase 80 anos, extremamente preocupada, chorando, com medo. Eu não sei se eu posso falar aqui a palavra, né? Quando a pessoa é violentamente usada sexualmente. Posso falar? Né? Com medo de ser estuprada, porque na Dark, na Deep Web, tem hoje um grupo, né, que tem mais de 300 mil seguidores. Até, né, no vídeo que ele colocou era esse número, pode ser que tenha sido ampliado, que trata somente deste tema, de como fazer para estuprar mulheres, como fazer para dopar mulheres, como fazer para abusar mulheres, como tu pegar mulheres e meninas na rua e fazer esse processo. E aqui eu acho que é bem importante a gente pensar a respeito disso, porque isso não é brincadeira, né? Hoje nós temos uma juventude que tem acesso às redes sociais, tem acesso à internet, e algumas crianças e adolescentes estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E nós precisamos enfrentar urgentemente isso, né, de todas as formas que nós possamos. Porque hoje nós tratamos da violência de gênero
também numa perspectiva geracional. A violência contra as mulheres que a menina sofre não é a mesma violência, ou quase nunca é a mesma violência que a mulher sofre e do que a idosa sofre. Uma violência é a mesma nas 3 idades, nas 3 gerações, que é a violência sexual e estupro. Nós estamos falando hoje num percentual de mais ou menos 30% das mulheres estupradas têm menos de 5 anos de idade. Então, assim, mais de 50% das mulheres, se eu não me engano, 53% das meninas e mulheres estupradas têm menos de 12 anos. Então, a gente está falando de um cenário que a gente precisa olhar para isso de uma forma efetiva, responsável. E eu te digo assim, ó, Dari, eu iniciei a minha fala dizendo que quando eu fui vereadora no meu primeiro mandato, essa não era uma pauta que me atravessava, né? Hoje é a pauta nesse momento da minha vida. O enfrentamento à violência às mulheres, o enfrentamento à violência a crianças e adolescentes precisa estar na centralidade do debate de um país democrático, justo e fraterno. Não existe país democrático, justo e fraterno que massacra, que violenta mulheres e crianças. Não existe. Se mulheres e crianças não estiver na centralidade do debate, nós não conseguimos avançar para outras pautas estratégicas e que a gente, né, vai um pouquinho falar, que é fome, que é saúde, porque a centralidade dessa ação de constituição de presente e futuro está centrada, inclusive, na família, na mulher e nas crianças. E uma das questões também muito importante é que os pais, quem é pai, quem é mãe de família, que seja amigo dos filhos, que ouça os seus filhos. Eu sou pai de 2 meninas, pode dizer, a minha filha mais velha já está casada, já me deu um neto, mas a gente sempre se preocupou em estar ouvindo elas, elas precisam ter confiança no pai e na mãe. Se tiver alguma dificuldade, os primeiros que tem que ficar sabendo disso são os pais. Também ajuda e ajuda bastante. Mônica, uma outra pauta bem importante que nós precisamos abordar é uma lei que está tramitando lá no Congresso Nacional, ontem passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é a questão do final da escala 6x1. Isso está sendo debatido praticamente em todos os cenários da política nacional. Nossa região não vive numa ilha, vive também nesse cenário, e a perspectiva é que ainda no primeiro semestre desse ano seja aprovado pelo Congresso Nacional de forma definitiva essa lei. Quero que tu faça uma análise a respeito dos benefícios dessa lei e principalmente para as mulheres. Eu tenho dito, e eu tenho o exemplo da minha esposa que trabalha em supermercado, uma mulher que trabalha 6 dias por semana. No 7º dia, ao invés de descansar, ela acaba trabalhando em casa, então é 7 por nenhum de descanso. Quero que tu aborde esse tema que é tão importante. Ótimo, Dari, ótimo. Eu acho que a gente deve iniciar aqui a nossa conversa a respeito desse tema, porque nós estamos numa região que é coreiro calçadista, né? E que grande parte das empresas, inclusive, trabalham até o meio-dia de sexta-feira. Então, eu ouvi muito, né, das pessoas aqui da nossa região dizendo assim, mas nós não trabalhamos no sábado e no domingo. Mas a escala 6x1, gente, ela não trata só dos dias, mas ela trata das horas trabalhadas. O coreiro calçadista trabalha 44 horas, como qualquer outra pessoa que trabalha no comércio e que trabalha no sábado. O que acontece? No coreiro calçadista se inicia mais cedo os trabalhos, se tem um tempo menor de almoço e muitas vezes vai até mais tarde. Então, as 44 horas cumpridas pelo coreiro calçadista são as mesmas 44 horas cumpridas por quem está no comércio e trabalha no sábado. Então, acho que isso é bem importante, né, que a gente possa falar que o que nós estamos lutando é a redução de 44 horas para 40 horas. Né, e que é, então, a redução dessa jornada que nós tratamos de 6x1 e que a gente quer que passe a 5x2. Grandes países desenvolvidos já adotam, inclusive, 4x3 a jornada de trabalho. Empresas de tecnologia, como a Microsoft, aponta um crescimento de 40% na produção do seu pessoal numa escala de 4x3. Porque
aumenta a produção? Porque aumenta o descanso, diminui o estresse, diminui o cansaço das pessoas, porque a vida não é só trabalho, né? A vida é afeto, a vida é convivência, a vida é lazer, a vida é contato com a natureza. Agora imagina uma pessoa que ela perde o batizado do filho, porque ela tem que trabalhar no domingo. Ela perde o aniversário da esposa, porque tem que trabalhar no sábado, inclusive sábado de noite ou até mais tarde. Ela perde Natal, perde Ano Novo. Então ela perde fatos e festas e comemorações e ações extremamente importantes da sua família. Eu vi um relato, né, de uma jovem que, olhando o álbum de fotografias dela, o pai nunca aparecia. E aí, na formatura, ela disse: pai, na minha formatura tu precisa ir, né? Ela era a única filha, né, naquele momento que estava se formando no nível superior. E o pai prometeu de ir. E aí conversou com o patrão disse que sim, que ele podia ir, e chegou no momento, alguém faltou e ele teve que cumprir aquelas horas. E não pôde ir. Então ela não tinha foto, né, num momento também muito especial, né, que é no momento da formatura. E é disso que se trata, né? O que nós estamos aqui defendendo é que a população trabalhadora, o trabalhador e a trabalhadora, possa ter convívio familiar, possa cuidar da sua casa. Nós que temos essa agenda, né, muito maluca, assim, da política, né, que a gente não tem hora, né, para muitas coisas. Essa semana eu estava pensando a respeito disso. Meu guarda-roupa está virado uma coisa. Por quê? Porque eu não tive tempo, mas isso por uma questão minha, né, por uma opção minha de estar fazendo outras coisas, estar trabalhando muito, tanto na Câmara de Vereadores, quanto, né, nesse projeto de pré-campanha, e não conseguir estar em casa. Eu fiquei pensando, Dari, eu não tenho compromisso de fazer almoço, não tenho compromisso de fazer jantar, não tenho compromisso de lavar a roupa do filho, né, e botar secar, porque no outro dia ele vai precisar daquela roupa para poder ir para a escola, porque se aquela roupa não tiver seca, ele não vai conseguir ir. Então, quando tu falou que no 7º dia, por exemplo, a tua esposa ou tantas outras mulheres têm que trabalhar em casa, não, elas trabalham em casa todos os dias, porque elas fazem o trabalho ali de 8, 9, 10 horas durante o dia, na empresa, no comércio onde ela está, e ela chega em casa e ela segue ainda na sua agenda de afazeres domésticos, né? Limpando a casa, organizando o almoço para outro dia, organizando o lanche das crianças, organizando o jantar, né? Organizando as roupas, muitas vezes fazendo as tarefas escolares com os filhos. E o que nós defendemos é que essa mulher e essas pessoas, né, elas possam ter essa convivência saudável de ver o seu filho crescer, de participar da historicidade do seu filho e da sua família. É que, na verdade, quando se começa num trabalho e tem que se trabalhar 6 dias por semana, no começo até vai. Até as pessoas estão precisando, estão meio animadas e vão indo, mas o tempo vai passando e ela vai ficando tão extenuada que vai para um ponto que até fica doente, as pessoas adoecem por conta dessa carga horária tão massacrante que acontece. Então eu acho que agora o Brasil tem condições de avançar e avançar bem nesse sentido. E vamos esperar, né, Mônica, que o Congresso Nacional aprove essa lei. O presidente Lula está enganjado em fazer as articulações necessárias lá no Senado também, para que a gente possa fazer com que isso se transforme em realidade. Eu acho que é uma questão assim, bem importante, só para complementar, né, nesse assunto, é que nenhum direito da classe trabalhadora foi adquirido ou foi conquistado sem luta, sem debate e sem energia da própria classe trabalhadora. O 13º salário. Quando se debatia, se discutia ter o 13º salário, o que se dizia? As empresas vão falir, vão embora do país, porque não, né? Quando se falou em férias de 30 dias, porque isso não era algo que vinha no pacote do trabalhador, 13º salário, férias, isso tudo foi conquista, gente. Quando se falou em férias de 30 dias, nossa, mas as empresas vão quebrar, vão embora do Brasil. E nada disso aconteceu.
Bem pelo contrário, as empresas, os empresários, os seus investimentos cada vez maiores. E nós temos certeza que a escala 5x2, e vários países hoje da América Latina também estão debatendo, Colômbia, Chile, o México, né, está debatendo também, possivelmente vai estar implantando no próximo período. Esses países são sabedores do quê? Que um trabalhador mais feliz, ele é mais produtivo, ele vai entregar mais. Não é à toa que Inglaterra, Nova Zelândia, né, esses países que são extremamente desenvolvidos e também extremamente industrializados, adotaram, né, como princípio a escala 5x2 e alguns até 4x3, tendo a produtividade muitas vezes dessas empresas, né, dobradas. Então, assim, a falácia que se diz que é um impacto econômico muito profundo e que vai dar mais desemprego e que vai dar falência nas empresas, a história nos mostra e ações de outros países também nos mostram que não é verdade. Tanto é que aprovaram há pouco tempo aí no governo passado a reforma trabalhista, tiraram muitos direitos dos trabalhadores sob a alegação de que ia gerar emprego. Entregaram o governo para o presidente Lula com mais de 12% na taxa de desemprego. O presidente Lula assumiu o governo, aumentou o valor do salário mínimo acima dos valores da inflação e a resposta está aí, né? Nunca tivemos tantas ofertas de emprego como nós temos agora, porque a população, a grande massa de trabalhadores, de população brasileira, voltou a ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor, e a economia girou e o emprego apareceu, e hoje nós estamos aí comemorando essas taxas de emprego aí que tem sido divulgada em todos os meios de comunicação. Mas, Dari, a respeito disso, né, eu acho que é bastante importante que a população busque informações a respeito das pessoas que elas vão eleger. Em qualquer plano, no município para prefeito, para prefeitas, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, presidente, governador, busquem a trajetória desse parlamentar ou desta pessoa, mas principalmente dos parlamentares, que é quem realmente decide a vida das pessoas, né? Somos nós, parlamentares, nas instâncias que estamos, que aprovamos as leis, que aprovamos os orçamentos, né? E o que acontece hoje no parlamento brasileiro? 7%, somente 7%, de Lamar, tu que está aí me olhando, 7% dos parlamentares brasileiros ganham o que nós ganhamos, Dari. Um dinheiro de trabalhador e trabalhadora. 7%. Então, 7% da classe trabalhadora é que está representada lá no parlamento. Então, não é à toa que no governo passado se liberou isenção de taxa de imposto de jet ski, de helicóptero, né, enfim. Por quê? Porque é do interesse da grande maioria que lá está e que dizem que nos representam. Quem tem jet ski? Tu tem jet ski? Eu não tenho. Eu quero isenção lá do Celta, eu quero isenção, né, do Palio, né, de carros populares, né, enfim, dos carros populares, que são os carros que circulam, né, e que fazem a engrenagem da economia brasileira girar. Então, indo ao encontro do que tu falou anteriormente, para que nós possamos estar representados e pautas como essa que, né, nós estamos debatendo aqui aconteçam por dentro do Congresso, sejam aprovadas e beneficiem a classe trabalhadora, que é quem carrega realmente o país, preciso que representantes que lá estejam venham da classe trabalhadora, né? Porque senão, eu vi hoje um debate eu achei maravilhoso que a deputada Sâmia perguntou, um deputado dizendo assim, eu sou contra a escala 6x1, porque isso vai dar mais tempo para as pessoas pensarem em coisas para fazer, e a gente sabe que, tipo, cabeça vazia, oficina, não sei o quê. E ela pegou e perguntou, mas mostra a tua carteira de trabalho, então. Tá assinada a tua carteira de trabalho? Quantas horas tu trabalhou por dia na escala 6x1? Tu não é sabedor disso, né? E na realidade, né, Dari, eu sou também uma pessoa que não sou sabedora dessa escala 6x1. Não sou. Porque eu sou uma professora concursada que trabalho bastante, tenho minha carga horária, né, bastante ampla, mas 40 horas semanais de trabalho, né?
eu tenho 2 concursos, né? Cada concurso de 20 horas, e eu ainda tenho as minhas horas de planejamento. Então, eu não sou conhecedora, mas eu me coloco ao lado, principalmente das pessoas que fizeram relatos e de pessoas que eu conheço, que têm a sua vida muitas vezes ceifadas pelo trabalho e não conseguem ter a convivência familiar que é digna e que é necessária para a gente manter a nossa sanidade e a nossa saúde mental. Mônica, o próximo tema é o combate à miséria, à fome, enfim. O governo do presidente Lula assumiu o governo com 33 milhões de pessoas que muitas vezes as famílias iam dormir hoje e não sabiam se amanhã ia ter alimento para colocar na mesa para sustentar suas famílias. E mais uma vez, através das políticas públicas do governo federal, do governo PT, do governo do presidente Lula, nós saímos do mapa da fome. Está tudo perfeito? Claro que não, mas nós avançamos e avançamos muito. Eu quero que tu fale um pouquinho a respeito disso, e eu quero citar uma fala do deputado Bongás. Eu tive numa reunião dele essa semana, aqui em Parobé, ele alertava para as pessoas que o voto ele tem consequências. As pessoas não vão pensar que, de repente, vota num candidato que defende o final dos direitos sociais, que tudo vai continuar como está. Não vai continuar. Aquilo que ele disse vai acontecer. A extrema-direita ela não está escondendo de ninguém que quer tirar os direitos trabalhistas, não está escondendo de ninguém que quer tirar os programas de transferência de renda para as famílias mais pobres. Então, o voto ele tem consequências, e muitas vezes as consequências são trágicas, como, por exemplo, a questão da fome, a questão da miséria. Ótima questão. Eu vou iniciar essa resposta contando de algo da minha trajetória. Como eu falei anteriormente, eu comecei a lecionar no ano ali de 2000, e naquele ano eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estar com as pessoas, de conhecer a realidade, principalmente dos meus alunos. Então, eu andava bastante com os meus alunos ali no bairro Empresa, que era a escola que eu fiquei, naquele período ali, eu fiquei 13 anos na escola CIEP, como eu falei anteriormente. E me chamava bastante atenção, porque eu morei a minha vida inteira no bairro Santa Terezinha, que é um bairro antes do bairro Empresa. E eu não sabia do que acontecia, né, na periferia da nossa cidade. Então, quando a gente ia bem lá, né, para o fundo do bairro Empresa, perto da onde era o lixão anteriormente, eu me deparava com cenas que eram muito tristes. Eram famílias cozinhando em fogo de chão, em lata de tinta, sebo, ossos e a farinha, ou de milho, ou uma outra farinha. Aquilo era o alimento das pessoas. Aquilo, inclusive, era alimento das crianças. Em casas, muitas vezes de papelão, de chão batido, com resto de madeira. Quando começam os programas de transferência de renda do governo federal, se inicia um processo que eu presenciei dali, ninguém me falou, entende? Eu estava lá, eu vi. Então, assim, eu tenho lugar de fala, porque, assim, eu presenciei as crianças tendo maior saúde, as crianças vindo para a escola, porque o que acontecia? Dava uma chuva, ou não tinha roupa, ou estava muito quente, as famílias não levavam as crianças para as escolas. Botavam dentro do carrinho, muitas vezes, ou dentro da carroça, e iam lá buscar material reciclável, que grande parte das famílias naquela época, a renda era essa. E quantas vezes, inclusive aqui em Parobé, tu deve ter visto crianças bem pequenas dentro de carrinho, dentro de carroça, né, com seus pais acompanhando essa coleta de material. Mas ali não era o lugar daquela criança. É muito digno os trabalhadores que trabalham com coleta de material. É digníssimo. É um trabalho importante. Mas não é lugar para criança. O lugar da criança é na escola. A partir desses programas de transferência de renda, e depois eu quero fazer um adendo a respeito disso também, porque eu sei que tem um debate a respeito, essas crianças começaram a se alimentar melhor. Essas crianças começaram a ter frequência na escola. E aí eu ouvia muita gente dizendo assim, mas ganha Bolsa Família, fica o dia inteiro ali fumando, tomando chimarrão, sentado, não trabalha. Não interessa se a família está comprando com o dinheiro do Bolsa Família cigarro, erva
para chimarrão, cachaça, isso a gente não consegue controlar, né? Eu não consigo, tu não consegue, mas o que interessa é que essa criança, ela tem que estar no peso adequado, ela tem que estar bem cuidada e ela tem que ter frequência na escola. Nós temos hoje um programa que se chama FICAI, que se a criança ela tem 5 faltas consecutivas, já se preenche essa ficha, já manda para o conselho tutelar e se faz a busca ativa, né, na família para saber o porquê que essa criança não está indo na escola. Se a criança ela não está no peso adequado, a família tem que dizer, mas por que não está? Né? E aí se faz toda uma outra investigação para saber o porquê que essa criança não está no peso adequado. Então, os programas de transferência de renda salvam vidas, principalmente de crianças. Então, eu defendo muito Bolsa Família. E aqui eu quero agora fazer o adendo, que é o seguinte. Tem famílias que recebem o Bolsa Família e não são pessoas que deveriam estar no cadastro único, que não são pessoas que deveriam estar recebendo Bolsa Família? Tem em Parobé, tem em Taquara, tem em vários lugares. Mas de quem é a responsabilidade de fazer, né, o levantamento e de fazer o mapeamento das famílias que são as beneficiárias? Na verdade, o governo federal disponibiliza o recurso e coloca as diretrizes. O município é que tem que executar. Exatamente. Então, não, o problema não é do governo federal que tem essa política pública. O problema é dos municípios que não executam de forma legítima essa política pública. E aí, não tô dizendo que as equipes técnicas não o façam, porque eu conheço as equipes, grande parte das equipes técnicas aqui dos CRAS, né, da região toda, e são pessoas excelentes, principalmente as pessoas que estão ali no cadastro único. Mas, às vezes, não consegue buscar todos os elementos e fazer a busca ativa e fazer as visitas, porque não tem equipe suficiente para fazer isso. Então, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, para quem está nos acompanhando. A falácia de que os programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família, vão para famílias que não deveriam receber, ela acontece porque o que algumas pessoas querem? Que aquele trabalhador e aquela trabalhadora esteja no mercado de trabalho, muitas vezes recebendo, inclusive, abaixo do salário mínimo. E isso também não é digno, né, gente? Então, assim, eu acho que é bastante importante a gente poder esclarecer tudo isso através dessa nossa conversa aqui e dizer mais uma vez, é responsabilidade do município aplicar as diretrizes do Bolsa Família. Então, o município tem que fazer busca ativa, o município tem que fazer mapeamento e o município tem que liberar, né, o Bolsa Família para as famílias que vão lá solicitar e que possivelmente possam ser beneficiários. Não é o governo federal que faz isso. Inclusive, existe uma campanha nas redes sociais contra o Bolsa Família por uma parte vamos falar, uma parte da extrema-direita, porque eu estava ouvindo um dia desses um videozinho horrível de uma mulher, nitidamente uma atriz, onde ela dizia, eu não trabalho, eu recebo Bolsa Família e tal, já para colocar na cabeça das pessoas que aquele programa é um programa danoso para a sociedade, e a gente sabe que não é dessa forma. Conforme a gente falou, o governo federal ele disponibiliza os recursos, ele dá as diretrizes do funcionamento do programa, e o governo do município, os governos municipais é quem faz o cadastramento, faz o acompanhamento de cada uma das famílias, de cada uma dessas crianças que são beneficiadas, e essa é a forma correta de se fazer o Bolsa Família funcionar. Mônica, conforme nós estávamos falando, as coisas não acontecem por acaso. Nessa questão do combate à fome, tem vários mecanismos que todos eles precisam funcionar. E um dos mecanismos que foi importante, que foi liderado por uma liderança do PT do Estado do Rio Grande do Sul, foi a questão da Conab. A Conab fez um trabalho fantástico, inclusive no sentido de diminuir o preço desses alimentos, porque o governo passado praticamente tinha terminado com a Conab. A Conab que faz a regulação dos preços. A Conab é uma companhia de abastecimento que faz a regulação dos preços através da oferta dos produtos. A partir do momento em que a safra brasileira ela dá sempre está batendo recordes, a Conab compra parte dessa produção, ela estoca e a partir do momento em que começa a diminuir a oferta, coloca à disposição, e por isso foi diminuído o valor dos alimentos. E um dos produtos mais gritantes que a gente viu
diminuir de forma muito forte é o nosso feijão com arroz, né? Nós chegamos a pagar R$37 por um pacote de arroz. Nós chegamos a pagar R$12 por um pacote de feijão e hoje a gente sabe que está muito mais acessível aí para as famílias. Quero que tu fale um pouquinho a respeito desse trabalho que foi feito pelo Edgar lá e que a gente sabe que esse mecanismo aí deve continuar aí com o tetra do presidente Lula. Ótimo. E lembrando que a Conab, ela foi extinta no governo Temer e Bolsonaro, né? Exatamente porque é uma empresa reguladora e que tenta manter, né, uma média, principalmente na cesta básica da população brasileira. Mas, assim, o Edgar, ele é uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo, né? A gente começou a nossa militância na juventude. Então, conheço o Edgar há uns 30 anos, mais ou menos, e o Edgar sempre foi uma pessoa que foi extremamente comprometida com a classe trabalhadora. Ele é filho do Adão Preto, né, que foi um deputado federal extremamente aguerrido na pauta, principalmente da agricultura familiar, e do cuidado com a terra, né, o direito da terra de ser produtiva e de ser produzida, né? Então foi uma pessoa que muito nos ensinou a respeito disso. E o Edgar seguiu muito nessa lógica, foi nosso deputado estadual, foi o deputado estadual no último período que ele concorreu mais votado, ele fez 90 mil votos, foi presidente da Assembleia Legislativa. Por que eu falo tudo isso, né? Porque o Edgar tem essa competência de gestão, ele conhece o estado do Rio Grande do Sul, ele transita pelo estado do Rio Grande do Sul, principalmente pelo interior do estado, pela fronteira do estado, porque quando a gente pensa em estado do Rio Grande do Sul, geralmente a gente pensa na perspectiva da capital e do seu entorno. E o Edgar é um político e é um cidadão, para além da política, que pensa a estrutura, né, do estado, a estrutura do Brasil na perspectiva da classe trabalhadora, que estão em todos os cantos e principalmente ela está mais longe dos grandes centros, porque não acessa muitas vezes as políticas públicas em igualdade de condição, e ele tem esse olhar. E não é à toa que foi convidado pelo Lula para ir para a Conab e fez um excelente trabalho, reestruturou a Conab, né, porque, como eu falei anteriormente, ela tinha sido extinta, então ele reestruturou, reorganizou essa empresa que é tão importante, e nós vimos a importância dessa empresa principalmente nas grandes enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O quanto a Conab forneceu de alimento, né, para a população gaúcha, muitas pessoas conseguiram ter o seu café da manhã, o seu almoço e o seu jantar aqui no estado do Rio Grande do Sul através das cozinhas solidárias, que eu quero aqui deixar um grande abraço assim, para todos os articuladores das cozinhas solidárias aqui no estado do Rio Grande do Sul, em função da Conab. Em função da Conab trazer toneladas e toneladas de alimento aqui para o estado do Rio Grande do Sul para fornecer alimentação para as pessoas no momento de uma das maiores crises que nós tivemos, né, humanitárias aqui no estado. Então, é uma empresa extremamente importante. O Edgar hoje não está, né? O Edgar hoje é nosso pré-candidato a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e com certeza, né, na nominata ali, que é composta pela Juliana Brizola, pelo Pimenta e pela Manuela, ele vai fazer total diferença e vai contribuir muito com o estado do Rio Grande do Sul por esse olhar que ele tem, principalmente com o interior do nosso estado. Mônica, infelizmente nós estamos chegando no final. A gente também já passou de 1 hora aqui de bate-papo. Nós teríamos muitos outros assuntos, como, por exemplo, a questão da saúde pública. Nós temos vários assuntos aí que são bem pertinentes, são bem importantes, mas que, infelizmente, a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. Eu quero dizer para ti, que está aí no outro lado da telinha, que está nos acompanhando, que a partir de agora, o pessoal da Mônica ali, da assessoria dela, vai fazer os cortes desse podcast, por assunto, vai fazer os cortes e vai mandar para nós, e nós vamos colocar nos grupos do PT da região do Vale do Paranhana, e nós vamos ter a responsabilidade de pulverizar as redes sociais, né, Dilamar? O Dilamar, que sempre é defensor dessa ideia, que nós precisamos usar muito espaço das redes sociais, porque nós precisamos colocar em evidência as nossas lideranças, e nós temos muita confiança, Mônica, que tu vai conseguir chegar até a Assembleia Legislativa e vai ser a voz do Vale do Paranhana aqui, a voz do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. O pessoal que está em casa, o pessoal que é do PT, que é simpatizante, o pessoal que é da comunidade, que quer abraçar a tua futura campanha, porque tu ainda é pré-candidata, como é que eles fazem para se engajar nesse processo todo aí?
Então, nós temos as nossas redes, que é @amonicafátio, Fátio é FACIO, e é só ir ali, mandar um direct, que o nosso pessoal está o tempo todo ali online e está à disposição para responder dúvidas, questões e pessoas que queiram estar conosco aí nessa caminhada. E quem puder ajudar nos conteúdos aí das redes sociais, pode compartilhar, pode mandar pelo WhatsApp para o amigo, para o vizinho, para o parente, para o familiar, que tudo isso ajuda, né? Não, tudo isso ajuda. E assim, para além, né, de qualquer ação de pré-campanha ou de uma possível campanha ali na frente, mas os temas que hoje nós abordamos aqui, né, de Lamar ali, aqui, né, que está nos acompanhando, são temas de vida das pessoas, né, são temas que atravessam a nossa população, e nós, como pessoas que estamos em espaços de poder, né, ou espaços de tomada de decisão, temos a responsabilidade de comunicar, como eu falei anteriormente, né? Comunicar e comunicar bem, comunicar com a verdade, trazer à luz a verdade, né? No momento que a gente vive de tantas fake news, de tantas mentiras, né? A gente tem esse compromisso de trazer a verdade, trazer as políticas públicas e principalmente o direito da nossa gente, né? Porque nós vemos, tanto na área da saúde, como na área da assistência, na área da educação, muitas vezes as pessoas não conseguindo acessar, né, os seus direitos, que são tão fundamentais e que são tão necessários para a boa vida e para a vida com uma qualidade, né, que a gente defende para a população, principalmente para a classe trabalhadora. Então tá, chegamos ao final. Vamos convidando mais uma vez você que a partir de agora, todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente vai estar fazendo, né, esse nosso podcast, sempre trazendo uma liderança do Partido dos Trabalhadores aqui para fazer o bate-papo, para depois a gente fazer aí a pulverização nas redes sociais aí, para que todos possam acompanhar o trabalho das nossas lideranças, das lideranças do Partido dos Trabalhadores. Se Deus quiser, Mônica, nós vamos eleger 2 senadores, um senador e uma senadora, a Manuela e o Pimenta. Se Deus quiser, nós vamos chegar ao tetra com o presidente Lula. Vamos eleger também a governadora do estado, a Juliana, juntamente com o Edgar, e nós temos uma grande responsabilidade de aumentar a nossa representação no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa. Um abraço a cada um de vocês, muito obrigado por estarem junto conosco. Até mais, gente. Um bom ano para nós.